venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa Está Escrito. Eu sou Evaldo Vicente e obrigado por ter você aqui conosco. Neil Simon, dramaturgo e roteirista americano, estava certa vez sendo entrevistado num programa de TV americano. O apresentador Dick Cavett perguntou se ele se preocupava em fazer muito dinheiro. A plateia presente no estúdio e o próprio entrevistador ficaram em absoluto silêncio quando Neil Simon respondeu: não. O que me preocupa de fato é o medo de morrer. O medo da morte e o medo de morrer não são um fenômeno raro. A maioria de nós, de certa maneira, teme a morte. De fato, o medo da morte é tão comum que ele tem gerado inúmeros projetos de pesquisa e intrigado de eruditos a líderes religiosos no mundo inteiro. Algumas descobertas interessantes têm surgido ao se estudar o medo da morte. Por exemplo, as mulheres têm mostrado geralmente mais medo da morte do que os homens. Mas talvez simplesmente pelo fato de as mulheres terem mais facilidade de admitir e de discutir os seus medos. Existe controvérsia, por exemplo, nos resultados de pesquisa sobre o medo da morte entre jovens em comparação com pessoas idosas. Enquanto a maioria dos estudiosos dirá que os jovens temem a morte mais do que os idosos, um estudo feito em Taiwan, especificamente, com pacientes que estavam à beira da morte, mostrou que o medo da morte não diminui com a idade avançada. É interessante que esse mesmo estudo mostrou que o medo da morte nesses pacientes diminuiu após eles terem sido admitidos no hospital, provavelmente como resultado da orientação e apoio espiritual e emocional que eles recebem da equipe médica. Mas então, o que é que existe a respeito da morte que nos dá tanto medo? O medo da morte pode ser dividido em duas categorias específicas de acordo com os estudiosos. Primeiro, existe o medo da morte poder causar dor e sofrimento. Muita gente teme que eles vão se encontrar com a morte sofrendo uma dor angustiante. Esse medo é comum entre muita gente saudável, mas é geralmente encontrado em pacientes que sofrem de câncer e de outras doenças acompanhadas geralmente de muita dor. Um outro tipo de medo, segundo os especialistas, é o medo do desconhecido. A morte, afinal, segundo eles, é o cúmulo do desconhecido. Ninguém jamais sobreviveu à morte para nos contar o que acontece depois dela. E faz parte da natureza humana tentar entender e fazer sentido do mundo ao nosso redor. Mas a morte jamais pode ser completamente compreendida enquanto nós ainda estamos vivos. Bem, essa é uma declaração interessante por parte dos estudiosos, mas infelizmente ela não condiz com a Bíblia. Porque quando eu vou até a Bíblia, descubro que existe sim alguém que morreu e voltou para nos contar sobre a morte. Veja comigo, por exemplo, este texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você está vendo só? Nós não precisamos ficar tateando no escuro, porque Jesus morreu e retornou. Vamos até Ele, vamos até Jesus para encontrar as respostas que precisamos. E quando chegar o tempo de fecharmos os olhos pela última vez, você vai saber o que lhe aguarda. Eu creio que você vai se surpreender ao ver o tanto que a Bíblia fala sobre esse assunto. E vai ser necessário, talvez, algum esforço da sua parte enquanto nós percorremos a Bíblia. É necessário que eu e você tomemos uma certa distância do assunto, uma distância suficiente que permita que Deus dê as explicações. Então, eu vou pedir a você que não se apresse a tirar conclusões precipitadas e simplesmente ouça o que a Bíblia diz que acontece quando alguém morre. Veja aqui como Jesus descreve a morte para os seus discípulos, numa das passagens mais emocionantes das Escrituras. Acompanhe comigo João,
capítulo 11, verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Veja, Jesus compara aqui a morte a um sono. E por quê? Se você percorrer a Bíblia toda de ponta a ponta, vai ver que a Bíblia compara a morte a um sono em quase 60 versículos. Por que será que Deus escolheu comparar a morte a um sono, vez após vez na Bíblia? Bem, se formos mais a fundo, comparando um texto com outro, nós vamos achar respostas interessantes na Bíblia. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, nós encontramos a fórmula para a morte. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então veja, aqui é bem simples. Quando alguém morre, o espírito retorna para Deus e o seu corpo, que foi feito do pó da terra, se decompõe e volta para a própria terra. Porque você é pó e ao pó voltará. Essa é uma das verdades mais nuas e cruas das Escrituras. E é isso que o livro de Eclesiastes está dizendo aqui para nós. Que o pó retorna para a terra e o espírito, com E minúsculo, retorna para Deus. Este não é o único lugar onde esta fórmula é encontrada na Bíblia. Se você for ao livro de Gênesis, o livro das origens, por exemplo, você vai encontrar o processo inverso sendo descrito quando Deus criou vida pela primeira vez neste planeta. Leia comigo Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deixa eu fazer uma proposta para você aqui. Ouça bem. Eu vou arriscar dizer que Gênesis 2, 7 e Eclesiastes 12, 7 são dois lados de uma mesma moeda. Eu arrisco dizer que essas duas passagens têm a mesma fórmula. E nós vamos testar essa proposta com a própria Bíblia. Seria possível, portanto, que o fôlego de vida de Gênesis 2:7 seja o mesmo espírito, com E minúsculo, de Eclesiastes 12:7? Nós vamos ler primeiro Jó, capítulo 27, verso 3, para termos mais argumentos nesta proposta. Jó 27, 3. Enquanto estiver em mim o meu fôlego e o Espírito de Deus estiver em minhas narinas, meus lábios não falarão a falsidade. Veja, como pode o Espírito de Deus estar nas narinas de Jó? O que ocorre é que o paralelismo entre o Espírito de Deus e o sopro do Todo-Poderoso, encontrado com frequência na Bíblia, como por exemplo em Isaías 42:5, em Jó 27:3, em Jó 34, 14 e 15, esse paralelismo sugere que os dois termos são usados alternadamente, intercambiavelmente, para significar a mesma coisa. Ambos fazem referência ao fôlego de vida, ao sopro de Deus, esse dom da vida concedido por Ele às suas criaturas. Acompanhe comigo um pouco mais à frente no livro de Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me criou, e o sopro do Todo-Poderoso me concede vida. Portanto, veja, na Bíblia, às vezes a palavra Espírito se refere a um Espírito como Espírito Santo ou anjos. Mas às vezes essa palavra também se refere apenas ao fôlego ou ao sopro. Pelo menos em Eclesiastes 12, 7 e em Jó 27, 3, esse Espírito com E minúsculo se refere ao fôlego de vida. Tem mais uma passagem que eu quero convidar você a ler comigo. Salmo 146, 3 e 4. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, porque sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Então veja, a Bíblia diz em Eclesiastes que quando você morre, o seu corpo volta ao pó da terra e o espírito volta para Deus.
Aqui em Salmo 146 nós temos a mesma fórmula, mais uma vez. Porque o fôlego se vai e o corpo se torna pó. Mas o salmista acrescenta um detalhe importante aqui. Que quando alguém morre, todos os seus pensamentos perecem. A pessoa para de pensar. E é isto que a Bíblia está dizendo. Agora pense comigo. Se quando alguém morresse passasse imediatamente à presença de Deus, você não acha que a pessoa continuaria a pensar, continuaria a ter os seus pensamentos? Eu sei que para muitos que estão me assistindo agora, essa é uma maneira nova de pensar. É uma nova maneira de encarar a morte, a ideia da morte. Talvez não seja isso que você foi ensinado e que durante toda a sua vida. Para muitos talvez tenha sido sempre dito que quando alguém morre, a alma sai flutuando por aí. E sempre se diz que o espírito é a nossa alma. Mas ouça bem, a Bíblia não ensina isso. O espírito é o nosso fôlego, é o sopro de vida. E ouça bem, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma vivente. Então, afinal, o que acontece quando nós morremos? Veja bem, se você pegar uma lâmpada e atarrachar essa lâmpada no bocal e adicionar a eletricidade, o que acontece? O quê? A lâmpada se acende. Você tem luz. Se você cortar a eletricidade, o fornecimento de eletricidade, a luz vai se apagar. E aqui vem a pergunta para você. Para onde foi a luz quando você cortou a eletricidade? Ela foi a algum lugar? Não. Ela simplesmente deixou de existir. A eletricidade ainda existe, a lâmpada ainda existe, mas a luz só existe, a luz só é produzida quando existe uma combinação de lâmpada e eletricidade. Pois agora preste bem atenção. De acordo com a Bíblia, nós somos uma combinação de pó da terra e fôlego de vida. E é essa combinação que produz uma alma vivente. É como a soma da lâmpada com a eletricidade que produz luz. Mas quando o fôlego de vida, quando esse dom de vida é retirado, para onde nós vamos? Para lugar nenhum. Nós morremos, nós deixamos de existir. Veja aqui o que diz o Salmo 115, verso 17. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Você não acha que, chegando ao céu, uma das primeiras coisas que você gostaria de fazer seria louvar ao Senhor imediatamente? A verdade, amigo, é que quem morre não vai imediatamente para o céu. A primeira coisa que acontece é que simplesmente a pessoa morre. E depois vai para a sepultura. E eu sei que quem diz a você que pode falar com os mortos não tem as respostas que você precisa para a sua vida. Sabe por quê? Porque, na verdade, quem afirma que pode falar com os mortos, não pode falar com os mortos. Os mortos não têm mais pensamento algum. Eles não podem falar com você. Jó, capítulo 7, versos 7 a 9, é bem claro a esse respeito. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. A Bíblia diz que quando alguém morre, é isso, a pessoa está morta. Se alguém diz que pode se comunicar com os mortos, ou essa pessoa está mentindo, ou está sendo enganada. Porque Deus diz na Bíblia que os mortos não retornam. Eles estão mortos, eles não sabem de nada. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte alguma em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quem morre está morto. É isto que a Bíblia ensina. E nós vamos provar isso na própria Bíblia, como temos visto até aqui. Por exemplo, no capítulo 11 do livro de João, do Evangelho de João,
Algumas pessoas vieram até Jesus para contar a ele que um de seus amigos mais íntimos estava muito doente. E antes que Jesus pudesse chegar até ele, esse amigo morreu. Veja o que diz a Bíblia, João capítulo 11, versos 11 a 14. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Mas Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Os discípulos ainda não sabiam que Lázaro estava morto até aquele momento. E Jesus disse para eles: nosso amigo Lázaro adormeceu. Senhor, isso é muito bom, se ele está dormindo, ele vai se recuperar, vai descansar e vai melhorar. Mas não foi isso que Jesus queria dizer. O que Jesus estava tentando dizer é que Lázaro estava dormindo o sono da morte. E você pode abrir a sua Bíblia e verificar o que eu estou dizendo. A Bíblia chama a morte de sono. A Bíblia não diz que as pessoas são transportadas imediatamente para o céu quando morrem. A Bíblia não diz que as pessoas são transportadas imediatamente para o inferno também. A Bíblia diz que elas estão apenas dormindo. E a Bíblia diz isso porque quem morre, dorme até que Jesus volte. Era exatamente nisso que Marta, irmã de Lázaro, acreditava. Veja o que ela diz aqui no capítulo 11, nos versos 23 e 24, um pouco mais à frente. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Quando alguém morre, essa pessoa dorme. É como se fosse apenas um breve momento. E ao abrir os olhos novamente, a primeira visão que a pessoa terá será de Jesus voltando. É isso que a Bíblia ensina sobre a morte. E essa tem sido a esperança dos cristãos por 2000 anos. Tente encontrar na Bíblia a descrição de uma alma imortal. Eu garanto que você não vai conseguir encontrar. Na verdade, a Bíblia diz que apenas uma pessoa é imortal. Existe apenas um ser imortal. Você sabe quem? 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal. Somente Deus é imortal. Eu e você não somos imortais, e é certo que um dia vamos morrer. Nós somos almas viventes, seres viventes, agora, enquanto estamos vivos, mas quando morrermos, vamos voltar ao pó da terra. Na verdade, pode ser que você não saiba disso, mas a Bíblia é bem clara ao dizer que a alma pode morrer. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E aqui a Bíblia diz que a alma que pecar vai morrer. E depois disso, é preciso esperar na sepultura até a manhã da ressurreição. A ideia da imortalidade da alma, a sugestão de que, de alguma maneira, a alma não morre, essa ideia tem estado presente neste mundo desde o Jardim do Éden. A verdade começou com Satanás, quando ele, disfarçado numa serpente, se aproximou de Eva e disse: não, vocês não morrerão coisa nenhuma se comerem desse fruto. Contrariando assim a clara orientação dada por Deus a Adão quando disse em Gênesis 2,17. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A doutrina de uma alma imortal tem sido considerada uma característica do paganismo. E tem originado o culto aos ancestrais, os sacrifícios humanos, a construção de pirâmides. Mais à frente, os filósofos gregos também deixaram sua contribuição para essa doutrina. Platão, por exemplo, ele chamava o corpo de a prisão da alma e entendia a morte como a liberação da alma. Aristóteles também compartilhava das mesmas ideias. Mais à frente, provavelmente durante o século III da nossa era,
Essa doutrina platônica da imortalidade da alma, baseada na filosofia grega, já tinha se infiltrado na igreja cristã. Alguns defensores dessa doutrina foram Atenágoras de Atenas, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Agostinho, mas foi Tomás de Aquino, no século XIII, quem desenvolveu completamente essa doutrina. Em dezembro de 1513, o dogma da imortalidade da alma foi proclamado pela Igreja Católica. Depois disso, a maioria das igrejas protestantes também acabou aceitando essa doutrina. Você está vendo só, meu amigo e minha amiga? Infelizmente, ideias oriundas do paganismo, somadas a teorias da filosofia grega, acabaram gerando uma doutrina que não tem base bíblica alguma, mas que se infiltrou na igreja cristã. E no rastro da doutrina da imortalidade natural da alma, vieram outras que também não têm base bíblica, como a reencarnação, o purgatório, orações para os mortos e assim por diante. Mas a Bíblia jamais ensina que depois da morte vai haver uma segunda chance. Pelo contrário, a oportunidade que eu e você temos para amar, a oportunidade que eu e você temos para ajudar o próximo, para servir, para construir, essas oportunidades acontecem aqui, agora, nesta vida que eu e você temos. Veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte alguma em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Portanto, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas apesar de a Bíblia não ensinar a imortalidade natural da alma, ela também não ensina que a morte é o fim de todas as coisas. A morte é um inimigo para todos nós, mas existe esperança. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está repleta de mensagens de esperança. Em Daniel capítulo 12, verso 13, nós lemos o seguinte: continue firme até o fim, você morrerá, mas no final ressuscitará para receber a sua recompensa. Essa é a esperança que tem trazido alento a cristãos do mundo inteiro. A esperança de que na manhã da ressurreição nós vamos nos reencontrar com aqueles que hoje dormem na sepultura. E todos juntos iremos ao encontro de Jesus. É assim que o apóstolo Paulo descreve esse momento histórico, marcante da história deste mundo, em 1 Coríntios 15, 51 a 55. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando Jesus voltar, os que estiverem mortos vão viver de novo. E então, tanto os que estiverem vivos quanto os que forem ressuscitados naquele momento serão transformados. Naquele instante passarão a ser imortais, mas só ao soar da última trombeta, nem um instante antes disso. Nós seremos imortais, teremos um corpo incorruptível. Isso significa que ninguém mais vai ficar idoso, não mais precisaremos de cadeiras de rodas, não mais andadores, nem aparelhos de audição e muito menos funerais. Nós vamos voltar a ser do jeito que Deus criou no começo de tudo, sem dor, sem sofrimento, sem doença e sem morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus venceu a morte e a sua sepultura está vazia. E Jesus é aquele que diz: eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte
e do inferno. Amigos, nós servimos a um Deus que está vivo. Amém? Um Deus cuja sepultura está vazia. Benjamin Franklin, um dos fundadores da nação americana, escreveu o seu próprio epitáfio. Ele nunca professou ser um cristão renascido, mas parece que ele foi bastante influenciado pelos ensinos de Paulo acerca da ressurreição. Veja o que ele escreveu. Como a capa de um velho livro de páginas envelhecidas e despido de suas letras e de todo o encanto, aqui jaz Benjamin Franklin. Mas a obra da sua vida não será completamente em vão, pois este corpo vai, como ele acreditou, aparecer uma vez mais numa nova e mais perfeita edição, corrigida e revisada por seu autor. A Bíblia diz que nossa cidadania está no céu. Talvez, pode ser que nós tenhamos que dormir antes que Jesus volte. Mas a manhã da ressurreição vai chegar. Vamos orar. Pai amado que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela esperança que a Bíblia nos traz. Que apesar de dizer que a morte é um sono e que ali esta vida se finda, ela não é o final de tudo. Existe algo além da morte, existe a esperança de uma vida renovada e transformada e de vida eterna com Cristo Jesus. E é nessa esperança trazida pela Tua Palavra que nós estamos confiados. Abençoa, Senhor, a cada um dos ouvintes que estão aqui conosco neste programa. Que eles sejam tocados por essa esperança e tenham sua vida transformada. É o que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Para você que acompanhou esse programa, nós queremos oferecer um DVD contendo uma cópia deste programa. E seguem aqui as informações para que você possa receber em sua casa. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito Canadá. Obrigado por ter estado aqui conosco. Lembre-se que você pode visitar o nosso website, estaescrito.ca, e lá encontrar uma lição resumida do tema que apresentamos hoje. Até a próxima e espero vê-lo aqui de novo. Mas lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor.